Você já parou para pensar na frase nada se cria, tudo se transforma? E que tal nada se cria, tudo se copia? Bom, independente de qual das duas frases você já tenha escutado, é inegável que muitas coisas no mundo são criadas através de outras que já existem anteriormente, principalmente as coisas que fazem sucesso. Por exemplo, jamais existiria a saga de filmes Sexta-feira 13, que começou com seu primeiro filme em 1980, se não tivesse existido anteriormente Halloween de 1978, já que o próprio criador de Sexta-feira 13 na época precisava desesperadamente de dinheiro e literalmente copiou Halloween. Embora isso não seja necessariamente um problema, é um fato. Você pode pensar nisso não só para filmes, inclusive, mas também para músicas, jogos, roupas, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, desde rótulo de embalagem de picles até marca de míssil nuclear. Tudo que existe é inspirado diretamente ou indiretamente em outra coisa que já existe. Mas onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Bom, já faz um tempo que eu tô querendo fazer um vídeo sobre um jogo que eu joguei recentemente chamado Clock Tower, que é lembrado por muitos como um dos primeiros jogos do gênero Survival Horror, e acontece que esse jogo foi fortemente inspirado em 3 filmes específicos, sendo eles Phenomena, Suspiria e The Burning, também conhecido como Chamas da Morte, um nome nada genérico. Embora tenha mais outras inspirações além deles, esses são os principais. Inclusive o The Burning, na real, tem uma participação bem menor como inspiração do que os outros filmes, diga-se de passagem. Bom, mas hoje nesse vídeo eu vou falar só de Suspiria, que é um dos meus filmes favoritos. Em breve eu farei também um vídeo onde eu vou falar sobre Phenomena, o The Burning e, por último, mas não menos importante, o Clock Tower. Além disso, só no vídeo de Clock Tower que eu vou apontar certinho as referências e tal, como se esses vídeos dos filmes fosse uma espécie de tira-gosto até o prato principal, que seria o Clock Tower de fato. Mas por hoje aqui temos Crash Bandicoot 3, que não tem absolutamente nada a ver com nenhum dos tópicos anteriores, a menos que você se esforce muito. Então tente ignorar este grande elefante na sala. Se você não conhece ou nunca ouviu falar de Suspiria, não tem problema, estamos aqui exatamente para isso. E também o filme é bem velho, pois ele foi lançado quando Keanu Reeves ainda tinha 13 anos de idade. Mas enfim, nesse presente momento gostoso e sossegado, eu quero que você deite, sente ou fique em pé mesmo, mas de maneira confortável, de preferência com um lanchinho e um suco sabor desemprego com gosto de laranja com tamarindo, e assim os termos e condições de assistir os meus vídeos, que caso você não conheça, diz muito sobre minha possível grande capacidade de disseminação de desinformação. Dito isso, desejo a você um bom almoço, porque hoje vamos conhecer ou rever um clássico do terror italiano dos anos 70. Lançado em 1977 com a direção de Dario Argento e com o roteiro escrito por ele mesmo e co-escrito pela esposa Daria Nicolodi, Suspiria é um filme sobrenatural com várias características do gênero giallo, que são filmes italianos de suspense e romance policial, que teve seu auge entre as décadas de 1960 a 1980. O giallo foi muito importante para o gênero de terror, futuramente inspirando, em especial, os slashers. Aqueles tipo Massacre da Serra Elétrica, Halloween, enfim, esses filmes que geralmente têm um ou mais assassinos e um monte de morte de personagens que a gente não se importa. Embora Suspiria tenha feito sucesso na época, ele não tem nenhuma continuação, tipo Suspiria 2, o inimigo agora é outro, ou Suspiria a origem, coisa que sempre foi muito comum, né? Fazer uma sequência completamente desnecessária, sem propósito artístico nenhum, além de fazer dinheiro. Mas ele faz parte de uma trilogia de filmes que se passam no mesmo universo. Inclusive são todos também do mesmo diretor, Dario Argento. A ideia dessa trilogia vem de um ensaio literário de 1845, do inglês Thomas de Quincey, Suspiria de Profundis. Nesse texto, resumidamente, o Dario e a Daria, nossa, agora que eu percebi que eles têm o mesmo nome, não é mesmo? Enfim, eles pegaram uma coisinha aqui ou ali e acabaram criando essa trilogia das Three Mothers, né, as três mães, que são 3 bruxas, basicamente. E aí eles fizeram esses 3 filmes. Ou seja, Suspiria é um filme que tem bruxa, mas o interessante é que você não sabe disso até o final do filme. Então finge que eu não te disse nada, até porque realmente não é necessário saber desse contexto todo para assistir o filme. Porque além dele funcionar por si só, ele nem explica essa coisa toda das 3 mães. A história se inicia com uma pequena narração dando um certo contexto pro filme, dizendo que uma tal de Suzy Bennion saiu de Nova York e foi pra Alemanha pra entrar numa escola de dança lá, famosa, porque ela queria, sei lá, aprimorar suas habilidades dançantes de dançarina. E a cena inicial é justamente a Suzy, interpretada pela Jessica Harper, chegando no aeroporto. Engraçado é que a cena permanece intercalando entre um plano com a porta e um plano com a Suzy. Enquanto a câmera tá apontada pra porta, fica tocando a música tema do filme, e quando volta pra ela, fica em silêncio. Eu digo engraçado porque é um corte meio seco, sei lá. O legal é que essa porta dá a impressão até que é uma espécie de portal, porque assim que ela passa por ela, a música passa a tocar sem parar e ela vai até aumentando um pouquinho de volume.
Durante esse momento que ela tá no táxi, o filme já começa a meio que expressar o seu visual super colorido e fantasioso, dando uma certa impressão de que vai acontecer alguma cagada em breve. Até porque o vermelho no cinema é uma cor que acaba remetendo a sensação de perigo, raiva ou ambição, a menos que você seja daltônico, aí quem sabe pode ser que seja o amarelo nesse caso. E uma coisa que causa um certo desconforto também é o fato de que essa trilha sonora incrível tá realmente tão alta que chega até a incomodar. Chegando na escola de dança, ela vê uma aluna falando umas groselhas e depois saindo correndo na chuva sem medo de escorregar. Ela tá ali, tipo, não sei o que, lírios, e vai embora. A Suzy liga ali no interfone e tratam ela como se fosse testemunha de Jeová e ela acaba indo embora, aparentemente. Nisso a gente começa a acompanhar a menina que saiu correndo agorinha, que entrou num prédio que a amiga dela mora, e aqui a gente tem esse cenário bem marcante, bastante colorido. Fez eu me recordar de uma coisa, Suspiria é muito lembrado pelo visual. E ao longo do filme eu vou pontuar isso quando precisar, mas tenha em mente que o sucesso de Suspiria não se deve ao fato de ser um filme assustador, com várias atuações fodas ou pelo seu incrível enredo de uma frase e meia, mas sim pelo seu visual, como eu disse, que é extremamente único, característico e imersivo. Mas continuando, ela fica se sentindo perturbada e com uma sensação de perseguição o tempo todo e de repente, olhando pela janela, ela consegue enxergar um terrível par de olhos amarelos com 2 quilos de hepatite em cada um. E para surpresa de todos, de repente o braço de um idoso peludo se enfia pela janela e quebra o vidro com o rosto dela. Inclusive isso é um costume desse diretor, por algum motivo. Definitivamente não é a primeira vez que ele faz isso num filme. Em seguida a gente tem um assassinato bem bolado e extravagante, com aproximadamente no mínimo 7 facadas e com direito a uma clarabóia sendo destruída em uma morte por osmose pela amiga dela. A cereja do bolo é ela pendurada pelo pescoço, cheio desse sangue extremamente tinta guache da Silva, novamente esbanjando o visual com essas cores bem fortes. Apesar desse sangue ser claramente falso, ainda assim ele funciona. Comicamente, a cena corta para um cego vestido que nem um rato de por água abaixo, juntamente com seu doguinho, chegando na escola de dança um pouco antes da Suzy aparecer. Assim que ela chega, ela é recebida pela senhora Tamer, que é a instrutora aí das meninas que apresenta ela pra Madame Blanc, que é a vice-diretora, e eu não sei vocês, mas pelo menos eu sinto uma energia lésbica muito forte entre essas mulheres. Tem os policiais ali conversando com a madame sobre a aluna do dia anterior que foi assassinada, e a Suzy disse que viu ela saindo do colégio às 10 da noite. E bom, subindo as escadas eu quero mencionar o grande Pavos aqui nessa cena, que é o mordomo aí da rapaziada. Tamer diz que ele é muito feio, mas que não tem problema dizer isso pra ele porque ele fala romênio e não entende bosta nenhuma de nada, mas que desde que ele colocou as próteses dentárias ele passou a ser mais bonito e sorridente. Aqui ela conhece as outras alunas, e o interessante é que elas são meio esquisitas, assim, meio infantis, mas isso é porque a ideia originalmente era que todo mundo aí tivesse uns 12 anos mais ou menos. Só que o pai do Dario Argento, que é o produtor do filme, chegou nele e falou assim: mano, não é legal matar criança, acha que isso aí vai pegar mal. Aí o Dario Argento pegou o roteiro e ele pensou e, realmente, aí foi lá e riscou a idade delas, mas não fez nenhuma outra alteração no roteiro inteiro. Deixou como tava, e por isso elas agem de um jeito meio esquisito, que era pra elas ter 12 anos. Eu esqueci de falar, mas a Suzy ainda não tinha um quarto disponível pra ela na escola, então por isso ela vai passar um tempo na casa dessa aluna aí maluquinha, a Olga. Na casa dela, enquanto a Olga tava no telefone, aparece um gay espalhafatoso na porta, que parece até pintar um clima ali com a Suzy, mas acaba que fica por isso mesmo. Engraçado é a menina ali falando, dizendo que ele é bonito, mas é pobre, então não vale a pena. E de repente a menina começa a lamentar um pouco sobre a Pat, que é a menina que foi assassinada lá, e a Suzy começa a lembrar um pouco do que ela tinha dito antes de sair correndo na chuva. Secret. Iris. What? É foda essa rapaziada aí que não se lembra. Ela literalmente aconteceu ontem, ela não consegue se lembrar. Tá pior que eu. Na cena seguinte mostra um pouquinho a rapaziada treinando as danças aí, não sei o que, e a Madame Blanc insistindo que ela fique morando na escola, mesmo que a Suzy não queira. E tem esse pequeno momento levemente gay da Tamer, mas meio que não acontece nada nessa cena. Depois a Suzy passa por um corredor e começa a tocar a música tema do filme, que não é um bom sinal, não só pelo mau presságio, mas também pros nossos ouvidos. E estranhamente uma mulher ali massageando um cristal com a criança bizarra ficam encarando ela e parece que ela solta algum tipo de feitiço na protagonista. E aí ali na hora de prática de dança ali acontece uma catástrofe, que a Suzy tá passando muito mal por causa do cristal. Aí ela tenta até dançar, mas tá muito tonta e fraca.
ataca e acaba desmaiando no chão e sangra pelo nariz e pela boca. Legal nessa cena é que a gente descobre que o cego é pianista. Mas continuando, a Suzy acorda e já tá num quarto sendo tratada com a delicadeza de 3 cavalos com encefalomielite, e de repente a Madame Blanc mete o louco ali dizendo que ela vai morar no colégio sim, e pronto, e outro que mete o louco também é esse médico aí que vem com umas explicações que eu duvido muito que façam algum sentido. Isso que é o foda de pessoa que é formada em alguma coisa, ela pode vir falar o que quiser e aí você vai fazer o quê? Vai discordar? Ela vai dar a carteirada que se formou, e aí vai dizer o quê? E agora, vivendo na escola por pura e espontânea pressão, Suzy e Sarah são vizinhas de quarto. E a partir de agora também, as refeições de Suzy são controladas e sempre trazidas diretamente pelo nosso amigo Pavlos, que fica de olho no isqueiro da Sarah por algum motivo. Bom, e enquanto a Suzy penteia o cabelo alguns minutos depois, bizarramente começa a cair um monte de larva do teto e em segundos o caos se instaura na escola inteira, fazendo a Tamer subir no sótão e descobrir que as larvas estavam vindo de umas caixas de comida podre. Eu só não sei como que elas se espalharam pelo teto inteiro do colégio. Me parece que tem um dedinho do Vinicius 13 nessa ocasião. Ei galera, do que eu vi isso, estamos aqui com uma farm de larvas muito redstone, bem vermelho mesmo, bem vermelho redstone, 20 larvas por segundo. Aliás, uma curiosidade aleatória sobre o filme. A paleta de cores dele foi baseada no filme da Branca de Neve, por algum motivo. Pois é. Mas enfim, durante esse plano super bonito e bem colorido, a Madame Blanc diz que todas as alunas, professoras e etc. vão dormir juntas só por essa noite, até lidarem com o problema das larvas. Que, aliás, mais uma curiosidade, usaram arroz em algumas dessas cenas ao invés de larvas de verdade. E que bom, né? Que bom. E aí as funcionárias constroem essa espécie de acampamento provisório com vários lençóis em volta, formando paredes. E aí elas apagam as luzes e fica tudo vermelho, porque sim, porque o filme tem que ser vermelho, tudo tem que ser vermelho. E a trilha sonora vai torando ali, dando uma sensação de que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E é aí que uma pessoa deita bem atrás da Suzy e da Sarah, e a Sarah fica muito incomodada com o ronco dessa pessoa e diz que o reconhece de algum lugar. E logo associa ao ronco da diretora do colégio, que anteriormente haviam dito que ela estava fora da cidade, fazendo com que ela fale pra Suzy que as professoras mentiram pra elas. No dia seguinte, a Sarah pergunta pra senhora Tamer se a diretora dormiu ali na noite anterior e ela nega, dizendo que ela tá numa viagem e só visitaria as alunas daqui 2 semanas. Ou seja, muito suspeito. Outra coisa que acontece é que o cachorro do pianista cego ataca aquela criança bizarra e isso faz ele ser demitido. O que eu acho uma pena e um desperdício. Ele devia ser um pianista muito bom pra memorizar as músicas sem ter que olhar pras partituras. Mas, beleza, né? Durante a noite, a Sarah começa a achar estranho os barulhos de passos dos professores na escola e a Suzy diz que não parece que eles estão indo embora. E as duas meio que assumem que as professoras não vão embora do colégio durante a noite como elas haviam dito. E aí a Sarah começa a tentar anotar a quantidade de passos que elas dão pra saber pra onde elas estão indo. Meu Deus, é muito desocupada mesmo, né? O que um Clash Royale não faria? Talvez um TFT seja melhor. E depois dessa sequência misteriosa do corredor, com mais trilha sonora estourando, a gente acompanha o pianista cego que agora, desempregado, estava curtindo a noite numa espécie de celebração Oktoberfest das ideias. De repente ele vai embora e no meio da rua começa a tocar a maldita música tema. Ou seja, vai dar cagada, vai dar merda. E é nesse lugar terrível de enorme e vazio que parece ter saído diretamente de um pesadelo, que o próprio cachorro dele do nada fica muito perturbado e decide atacar ele até a morte. Aliás, o filme inteiro, na verdade, parece um grande pesadelo, justamente por causa das cores fortes, esses cenários diferenciados, essas músicas, e acaba fazendo ele ter esse ar meio fantasioso que é bem característico, como eu tinha dito. No dia seguinte, a Suzy comete a enorme burrice de contar pra Madame Blanc aquilo que a Pat disse no começo do filme, algo sobre lírios e segredo. Só que, mano, nesse ponto, a gente já não é certo você discutir esse tipo de coisa com pessoas suspeitas, tá ligado? Você não vai discutir tua estratégia de guerra com teu inimigo. Então, é foda, é foda. E antes de anoitecer, a Sarah e a Suzy vão pra piscina pra dar aquela famosa conversada e a Sarah diz que a Pat tava anotando coisas estranhas sobre o colégio já faziam alguns meses. Que, pra quem não sabe, a Sarah e a Pat eram muito amigas e ela tinha guardado todas as anotações dela e deixaria a Suzy ver o quanto antes. Mas infelizmente, depois que anoitece, a Sarah percebe que todas as anotações sumiram e que provavelmente alguém as roubou. Mas a Suzy tá inexplicavelmente sonolenta de novo e acaba deixando ela sozinha. Eu esqueci de mencionar isso antes, mas toda noite a Suzy fica extremamente sonolenta por nenhum motivo aparente. Um pouco antes dela adormecer de fato, a Sarah pergunta pra Suzy se ela sabia alguma coisa sobre bruxas. Só que depois disso ela percebe que tem alguém procurando ela, que entra no quarto da Sarah e a maldita música começa a tocar de novo. E é aí que começa uma puta sequência da hora, que é a Sarah andando pelos corredores fugindo em sensação de perigo constante, enquanto a música tá lá, ó,
estourando, como sempre. Aliás, a música não toca só no filme, mas durante a gravação dele também, justamente pra deixar todo o elenco maluco da cabeça. Mas enfim, ela acaba chegando no sótão, onde é atacada por alguém com uma navalha e olhos amarelos esverdeados que nem aqueles do começo do filme. Até que ela chega nessa sala, onde acaba morrendo de uma maneira meio cartunesca, à la Looney Tunes. E o pior é que não dá nem pra dizer que ela não viu, porque ela claramente olha pra baixo antes de pular. E não me pergunte por que uma escola de dança tem uma sala cheia de arame farpado. Eu acho que isso é uma coisa que deve ser comum, tá ligado? Eu acho que eu que não sou um bom entendedor aí de dança, de sei lá, essas coisas. Alguém aí que faz dança poderia me confirmar se tem se isso é comum, tá ligado? Ter uma sala de arame farpado, porque eu nunca ouvi falar. Na manhã seguinte, metem um migué dizendo que a Sarah fez as malas e foi embora do nada. E aí você percebe que com certeza tem alguma coisa errada nesse lugar. A Suzy liga pra um amigo que a Sarah tinha mencionado, um tal de Frank Mendel, e os dois marcam de se encontrar pra falar sobre a Sarah. Nessa cena a gente descobre duas coisas. Uma é que esse Frank era psiquiatra e amigo da Sarah, e a outra é que ele leu o roteiro, que ele conta toda a história sobre uma Helena Marcos, que resumidamente já foi meio que expulsa de toda a Europa, e acreditavam que ela era uma bruxa e que ela fundou essa academia de dança, que no começo era uma espécie de centro de ocultismo, digamos assim, além de dar aula de dança. Ou seja, o lugar era tipo, vire uma bruxa e dance. Mas isso só até ela morrer queimada e passar adiante a administração do colégio pros pupilos dela, né? Sei lá. Como se não bastasse ele explicar tudo isso, ainda passa a bola pra um colega dele, especialista em bruxas, que explica tudo sobre elas pra Suzy e fala sobre como as bruxas são poderosas e maléficas e que pra conquistar tudo que elas querem, elas precisam machucar as pessoas, causando doença, sofrimento, além de morte, se elas meramente se sentirem ofendidas. Mas o importante aqui é quando ele fala sobre as bruxas serem meio que dependentes inferiores em relação à bruxa mestre, digamos assim. E que se a bruxa líder morrer, todo o resto fica que nem uma cobra sem cabeça. Inofensivo. Engraçado é ele explicando e ela tipo... Pô, na real, não acredito muito em tu, mas continue. Aliás, esse ator que fez o Frank tava com a agenda bem apertada na época e não teve como ele decorar as falas a tempo, entendeu? Então essa cena aqui, tem uma pessoa que ficou sentada num banco de trás, sentada não, deitada, falando em voz alta as falas dele, tá ligado? Até porque um costume desses filmes italianos nessa época era dublar os atores na pós-produção. E outra coisa também é que eles acabavam falando sua língua natal, sabe? Tipo, cada ator falava a sua língua que se sentia mais confortável e, sabe, dane-se, ninguém entendia nada do que o outro estava falando, todo mundo só conhecia o script e é isso aí. Mas o ponto é que depois, só na pós-produção, que eles mexiam no áudio e colocavam dublagem, sei lá. Eles só meio que preservavam a atuação na gravação. Todo o áudio do filme era colocado depois. Quando eu descobri isso, eu achei bem curioso, porque eu assisti esse filme primeiramente em inglês, e depois eu fiquei pensando, nossa, mas o original não é italiano. Eu fui ver em italiano, parecia que tava dublado. Bom, e de volta à escola, ela percebe que todo mundo sumiu, porque de última hora inventaram que tem uma peça de balé que todo mundo saiu pra ver. E a Suzy tenta contatar o Frank por telefone pra falar de umas coisas estranhas, mas dá uns ruim na luz e ela acaba desistindo. Parece meu bairro aqui quando começa a chover, velho. É impressionante. Depois disso, ela pega toda a comida que entregaram pra ela e joga na privada mais foda que eu já vi. Sério, que tipo de privada não entope quando tu joga uma porra de um café da manhã inteiro nela? E aí ela é aleatoriamente atacada por um morcego de 1,99, mas consegue matar ele na base da cadeirada. E depois de fumar um cigarro pra acalmar os nervos e broxar futuramente, ela meio que taca o foda-se, pega as anotações da Sarah e sai por aí procurando onde as professoras tanto se enfiavam na madrugada. Ela já devia estar pensando, tipo, porra, foda-se essa merda, tá cheio de bruxa mesmo, tô nem aí, velho, não aguento mais. E aí as anotações da Sarah levam ela até aquela sala colorida lá e ela pensa nas palavras da Pet sobre o segredo e lírios, e com o uso da memória seletiva, a Suzy acaba se lembrando de mais coisas que ela tinha dito. Alguma coisa tipo, para abrir a porta precisa girar o lírio azul. E aí, abrindo a porta secreta, ela acaba chegando num corredor amarelo e lá nos fundos meio que tá toda a bruxaiada reunida falando sobre se livrar da garota americana, que tem que matar ela, que todo mundo quer ela morta. Meu Deus do céu. Parece até que ela errou o pronome de alguém numa rodinha de jovens universitários. O legal é que ela tá ali atrás das cortinas e ela começa a olhar em volta dela, né? Porque ela tá ali escondida, mas tá tudo escuro. E aí, de repente, ela vê o corpo da Sarah pregado numa mesa e com um alfinete nos olhos. E nesse momento, a criança bizarra avisa o Pavlos da presença dela e ela foge por uma porta. Outra coisa legal também é que o meu mano Pavlos luteou a Sarah e pegou o isqueiro dela. A Suzy acaba numa espécie de quarto e, pra surpresa dela, aquela mesma silhueta que tava dormindo atrás dela, aquela parte lá dos edredons, dos lençóis, enfim, reaparece aqui com aquele ronco bizarro. E aí ela acidentalmente esbarra num pavão de cristal cheio de objetos afiados e pontudos. E com o barulho dessas bolas, ela acaba acordando a dorminhoca, que se revela ser a própria Helena Marcos. Eu quero dormir, porra! Vai tomar no cu! Começa a ameaçar a Suzy
de morte. E agora acontece a cena mais icônica e bizarra desse filme, que é quando o corpo reanimado da Sarah reaparece com uma faca, restando apenas a única reação possível para Suzy, que é meio que aquela velha frase: se tá no inferno é melhor abraçar logo o capeta. E assim ela finca o negocinho do pavão no pescoço da bruxa e faz todo o lugar colapsar, matando instantaneamente todas as professoras e funcionários. Depois disso ela foge da escola e o interessante é que é como se a gente tivesse voltado pro início do filme, né, com a chuva e a Suzy do lado de fora. É um detalhe interessante se você parar pra pensar. E aí sobe os créditos e o filme termina com esse sorrisinho bonitinho dela. Inclusive essa cena final de tudo explodindo e caindo, na verdade é mais real do que parece, porque naquela época não tinha tanta segurança no set de filmagem, então o povo tava meio que pouco se lixando se alguém podia morrer, então o desespero da atriz provavelmente era real. Bom, Suspiria com certeza merece ser prestigiado pelo seu visual distinto e marcante pro cinema. Por ser um filme antigo, eu sei que não é qualquer pessoa que vai tancar assistir, até porque tem essa questão da trilha sonora sempre estar ali estourando e causando desconforto propositalmente. Fora que é um filme meio lento, e pra ser bem sincero, a primeira vez que eu vi ele, eu fiquei 80% do tempo esperando logo alguma explicação do porquê que as coisas estavam acontecendo e também um clímax acontecer, né? E aí, de fato, ele acontece nos últimos, sei lá, 2 minutos de filme, ou seja, nos 45 do segundo tempo, a gente acaba descobrindo que, meu Deus, tem bruxa e todo mundo é bruxa e não sei o que, enfim. Mas essa é a maior crítica negativa que eu poderia fazer a esse filme. E tudo meio que acontece no final, tudo explode, tá ligado? Mas enfim. E eu sei que eu não abordei como esse filme inspirou Clock Tower, mas é porque eu vou deixar pra fazer isso no vídeo de Clock Tower. E até lá a gente ainda tem chance, né? Porque eu ainda preciso falar de Fenômeno, mas por hoje é isso, tá ligado? Espero que tenham gostado, eu agradeço a audiência e, bom, depois de tudo isso concluímos que Suspiria 1977 e não Remake de 2018 é com toda certeza e sem sombra de dúvidas um dos filmes já feitos.